Seja o Burj Khalifa, o Pentágono ou sua casa, o peso dessas estruturas é basicamente suportado por um elemento estrutural chamado sapata. Um erro de design na sapata pode resultar no colapso do edifício todo, razão pela qual um design de sapata adequado é crucial. As sapatas são a parte mais importante da fundação. Seu trabalho é distribuir a carga pesada do edifício concentrada nas colunas para a área de superfície mais ampla do solo para obter estabilidade estrutural. Vamos analisar a importância das sapatas e seus diferentes tipos. Venha comigo. Antes de entender o conceito de design das sapatas, primeiro você precisa aprender algo sobre o solo. Mais especificamente, os engenheiros devem analisar se o solo em um determinado local é capaz de suportar uma quantidade calculada de carga. Se o solo for compressível sob carga, a escavação é feita até e a menos que você encontre a camada incompressível que pode suportar a carga. Você pode ver que o teste de carga da placa nesta camada não está causando muita compressão na camada. Essa camada de solo, na física da engenharia civil, é chamada de camada dura. Na camada dura, podemos adicionar colunas para transferir a carga e cobrir o poço com solo. Com este processo, o solo deve ser capaz de suportar toda a carga estrutural com bastante facilidade. Contudo, esta carga concentrada nas colunas causará tensão excessiva no solo devido à menor área de contato. Se essa tensão ultrapassar a capacidade de carga do solo, ele sofrerá o efeito de puncionamento, o que leva ao desequilíbrio da sua estrutura e, eventualmente, a trincas ou até mesmo a falha do edifício todo. Para evitar essas falhas, você pode aumentar a área de contato entre o solo e as colunas. Vamos introduzir um membro de placa, ou seja, a sapata, na base da coluna. A carga da coluna agora será distribuída uniformemente no solo através dos membros de placa. Essa área de contato aumentada reduz o estresse sobre o solo e o edifício se mantém firme. A principal tarefa de um engenheiro estrutural em design de sapata é descobrir a área e a espessura da sapata. Esses dois fatores são determinados de acordo com a capacidade de carga do solo presente no local e o peso da construção. Já vimos a importância da área da sapata. Quanto mais pesado o edifício, mais largo deve ser a base. Adicionalmente, se essa estrutura estiver sujeita a forças laterais como ventos, inundações, etc., as sapatas ajudarão a sua construção a evitar deslizamentos, devido à resistência ao atrito entre a sapata e o solo. Agora, o segundo aspecto do design, a espessura da sapata. A sapata também deve suportar a pressão do solo. Se a espessura da sapata for inadequada, em qualquer lado da coluna dobrará devido ao solo aplicando pressão de elevação sobre ela. Este efeito é chamado de momento fletor aplicado. Você pode ver esse efeito no resultado deste FEA aqui. Para evitar esse resultado, a espessura da placa é aumentada. Aqui está, projetamos uma base mais forte e segura para nosso prédio. Esse tipo de sapata, ou sapata isolada, é empregada para apoiar casas leves que se apoiam em solo com resistência média. Esse design pode ser otimizado ainda mais economicamente. Se observarmos a pressão aplicada do solo nesta área, ela é uniforme. Porém, o momento fletor aplicado aumenta conforme chegamos à zona central da sapata. Por isso que há a necessidade da espessura da sapata no centro ser maior do que nas bordas. Portanto, uma forma de sapata trapezoidal tem sido adotada em estruturas modernas para sapatas isoladas. Contudo, uma sapata do tipo isolada é usada em outros tipos de sapatas mais complexas. Suponha que as colunas do seu prédio fiquem exatamente na borda da linha da propriedade.
Obviamente, seus vizinhos não permitirão que você ocupe espaço extra simplesmente para estender as sapatas. Neste caso, a coluna é colocada na borda da sapata, fazendo com que toda a transferência de carga no solo se torne desequilibrada ou excêntrica. Esta sapata pode suportar uma quantidade considerável de carga na estrutura. Contudo, se a carga aumentar além de um certo limite, a estrutura pode falhar. O truque para resolver esse problema é transferir o excesso de carga para outra sapata adjacente com boa resistência. Essa transferência é realizada colocando-se uma viga de conexão entre eles, que atua como uma alça. Uma das colunas nesta sapata de alça geralmente terá uma base excêntrica. Além disso, em alguns casos, quando as colunas estão muito próximas umas das outras, os engenheiros combinam as sapatas propositalmente. Na maioria dos edifícios pesados modernos, as colunas das estruturas são fornecidas com sapatas combinadas como um todo. Uma única laje de concreto armado é feita para cada coluna. Esses tipos de sapatas são chamadas de radier e distribuem a carga uniformemente imposta por uma série de colunas ou paredes no solo. Esse tipo de sapata é adotada para evitar fundações profundas que, de outra forma, atingiriam entre 60 a 200 pés de profundidade. Em uma área com solo extenso, o radier beneficia diminuindo as chances de assentamento diferencial. O Burj Khalifa usa uma combinação de fundações associadas e estacas, que formam uma combinação de fundação rasa e profunda.